Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Hoje nós vamos tratar da questão número 51 de O Livro dos Espíritos. Ela está na parte primeira das causas primárias, no seu capítulo 3º, que trata da criação. E na pergunta 51, a indagação aos espíritos é a seguinte: poderemos saber em que época viveu Adão? E a resposta dos espíritos foi: mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E Allan Kardec faz o seguinte comentário: o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos apenas, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, diz Allan Kardec, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. A questão da mitologia, do mito Adão, já foi tratada na questão anterior, na questão número 50, e eu convido ao amigo internauta que consulte ali no vídeo da questão número 50 o estudo sobre a questão das raças adâmicas e a mitologia que foi criada em cima do nome de Adão. Obviamente que não existiu um Adão como sendo aquela pessoa bíblica que foi o primeiro ser criado por Deus a partir do saído do limo da terra, e aqui a partir dele, pela sua costela, saiu Eva e assim iniciou a povoação do planeta. Existe sim as primeiras raças que vieram com espíritos que iniciaram a nossa civilização, como estudado na questão anterior, que vieram de outros sistemas planetários para aqui darem início numa civilização mais progressista, trazerem novos ensinamentos que pudessem ensinar ao homem primitivo que aqui habitava uma nova forma de desenvolver o seu intelecto. Ora, no entanto, as pessoas, a comunidade, elas sempre buscam a origem, elas sempre buscam novos conhecimentos para poder sedimentar. As questões, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, não são questões de agora, do século XXI, são questões que sempre preocuparam a humanidade, desde momentos mais precoces da nossa história. Então, na realidade, a partir de um momento, Adão, um homem que se tornou o tronco de uma grande tribo, e certamente por alguma questão de posses, de liderança, se tornou uma pessoa famosa e criou-se o mito que se espalhou sobre toda a Terra que teria sido ele o primeiro ser humano a habitar o nosso planeta. Era a forma que, naquele momento, a sociedade, a comunidade, o homem de então, com a sua condição de conhecimento, de intelecto, seria capaz de compreender a criação. Não se poderia exigir dele que compreendesse que a realidade do espírito eterno que somos, que seres de um outro orbe planetário aqui vieram para dar início à nossa civilização. Ainda era impossível para o homem daquela época ter uma compreensão maior, mais transcendental da existência do homem. Então criou-se esse mito que durante muitos séculos e milênios vieram trazendo como sendo a verdade. A ciência, no entanto, já desmistificou isso, demonstrando a impossibilidade de que de 4 a 6 mil anos antes de Cristo até a idade de Cristo, o ano zero, poder-se ter todo o desenvolvimento do ser humano, do corpo, enquanto ser humano reencarnado aqui no planeta. A história hoje, nós já sabemos, já consegue encontrar corpos, ossadas de seres, de irmãos nossos que já viveram há milhares de anos atrás, há 10 mil anos, há 15 mil anos. A todo dia, todo mês a gente tem encontrado notícias como essa na mídia.
E então nós sabemos que de fato a civilização é muito anterior e que o próprio corpo humano ele veio se desenvolvendo. Ele não tinha a forma exata como é hoje, era um corpo mais bruto, que tinha mais força, menos condição intelectual, de promover a condição do intelecto, do espírito, dele externar através daquele corpo-espírito. Não era um aparelho, um instrumento tão perfeito quanto é hoje. Como o de hoje não será tão perfeito quanto o corpo que haveremos de ter num futuro maior, daqui a alguns milhares de anos, porque tudo caminha na Terra para a perfeição. Se nós falássemos a um homem de 2 séculos atrás que o homem iria à Lua, que nas cidades, nas metrópoles de 200 anos depois, haveria transportes coletivos por ônibus, poderíamos empreender viagem de centenas de quilômetros em um só dia, através de um pequeno veículo. Enfim, sempre que nós vemos o crescimento tecnológico da humanidade, o crescimento do conhecimento do ser humano, das nossas ciências, nunca dá para prever o que nós teremos para frente no futuro. O que será a nossa sociedade daqui 50 anos, daqui 100, daqui 200, em termos de crescimento tecnológico, em termos de comodidades e de crescimento da ciência para a cura de várias enfermidades e para nos proporcionar outros tipos de benefícios. Não temos hoje como avaliar o que seremos daqui a 200 anos. Como um homem de 200 anos atrás, não tinha como avaliar o que nós viveríamos hoje. Por isso, esses mitos eles vão se formando de acordo com o conhecimento de cada época em que eles se formam. E, obviamente, a verdade da ciência, a verdade do mundo vai derrubando os mitos com novos e reais conhecimentos que vão agora ocupando esse espaço, explicando melhor aquela mesma pergunta de hoje, de qual é a nossa origem, de qual é o nosso destino, de onde viemos, para onde vamos e quem somos. Portanto, Adão seria um ser mitológico, um ser que representou durante determinado tempo da sociedade o início, a origem do ser humano na Terra. Mas, na realidade, nós sabemos que Adão, como este ser mitológico, ele nunca existiu. Pode ter existido a figura de uma pessoa chamada Adão, que, por ser o tronco de uma grande raça, pelas grandes posses, pela grande liderança que exercia em determinado povo, ele foi tido como o início de tudo e a lenda foi então caminhando e chegou até os dias de hoje. Miramês, ele comenta a questão dizendo o seguinte: a terra está subindo de degrau a degrau. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade, que tem a força e a luz para nos clarear e libertar todos. Não importa que alguns não acreditem no progresso. Ele é força de Deus que não depende dos homens. O homem primitivo não iria acreditar se alguém, na sua época, lhe falasse em transplante de órgãos ou que a criatura poderia voar. No entanto, isso é hoje uma realidade. O homem de hoje ainda nega quando se fala da restauração da saúde pela harmonia mental. O homem de amanhã vai gozar desta faculdade e sentir cada vez mais Deus palpitando em seu coração. Pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus, e não como aquele que nos deu origem. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.